Tivemos hoje uma das reuniões mais aguardadas por parte do Banco Central americano, onde Jerome Powell, presidente deste banco, se pronunciou e tivemos perguntas até sobre cripto. Eu preparei uma série aqui com 9 insights sobre essa reunião, sobre as falas de Jerome Powell e sobre a ata que sai com as perspectivas dos outros integrantes do Banco Central norte-americano. E após isso também nós vamos avaliar alguns dados on-chain, dados de ciclo do mercado, para entender se a gente ainda tem gordura para queimar ou se o ciclo de mercado acabou, é hora de vender tudo e o 12K é logo ali. Mas antes, se você chegou de paraquedas aqui nesse canal, como eu sempre peço aqui a ajuda de vocês, não esqueça de curtir o vídeo, seguir o canal e ativar aí o sininho para receber a notificação todos os dias que um vídeo novo for lançado, beleza? Agora vamos parar de ladainha aí, vamos compartilhar um pouco desse conteúdo com vocês. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição todo o conteúdo, todo link que porventura eu utilizar e também o link do grupo de espera da nossa próxima turma que vão reabrir as vagas no dia 11. Vai reabrir, né? Desculpa a concordância verbal, beleza? Então, insights aqui de Jerome Powell. O desemprego está se estabilizando em níveis baixos e as condições do mercado de trabalho permanecem sólidas. Aqui é meio que um sentimento de bosta, né? Meio que as pessoas torcem para outras pessoas ficarem desempregadas, para o mercado de trabalho tá fraco e o Banco Central precisar salvaguardar o mercado de trabalho injetando mais dinheiro na economia. Então, o mercado de trabalho sólido não é tão bom para ativo de risco, tá? Porque mostra para o Banco Central americano que ele não precisa baixar os juros para reaquecer a economia. Um outro ponto interessante que ele falou foi que a inflação desacelerou bastante desde 2022. Ponto positivo. Powell acredita que continuará em direção à meta. Outro ponto positivo. Mas reafirma seu compromisso de levá-la a 2%. Atualmente a gente está, se eu não me engano, em 2,8% ou 2,6%. E ele tem esse compromisso de fazê-la levar a 2%. Isso não é tão bom para o mercado, porque o mercado quer logo uma injeção de liquidez. Mas um outro ponto. 3. A taxa de inflação não precisa estar exatamente em 2% para que o Fed reduza os juros. Então ele deixou muito claro nessa reunião que ele só precisa ver a taxa de juros caminhando em direção a 2%. À medida que ela caminha em direção a 2%, ele pode sim voltar a cortar juros. Só que ele deixou claro também que não há pressa para reduzir taxa de juros. Então pode ser que a gente vivencie um período aí de mais 3, 4 meses com o mercado lateralizado, com o mercado sem, talvez até com boas altas movidas pela questão regulatória, ETFs institucionais, mas não aquela alta abundante movida por injeção de liquidez, que é o que faz com que as altcoins, principalmente, surfem muito aquele ciclo de alta e a gente chega naquela fase mais explosiva do mercado. Não sei o que aconteceu, ficou tudo marrom aqui, mas enfim. Isso aqui dá mais tempo para você que ainda não está posicionado no mercado, poder aproveitar um momento maior de ciclo do mercado e a gente vai corroborar isso aqui com as teses on-chain que eu vou trazer para vocês, tá? Então, Powell afirma que as taxas de juros estão significativamente acima do nível neutro. O que é isso? O nível neutro é o nível de equilíbrio, né? Porque a taxa de juros ela serve para equilibrar uma balança onde ele tem inflação de um lado e mercado de trabalho do outro. Então, se o mercado de trabalho estiver enfraquecendo, ele pode baixar os juros para salvar o mercado de trabalho. Mas isso daí aumenta a inflação. Então, ele tem que sempre achar esse equilíbrio, né, esse nível neutro. E quando ele fala que as taxas de juros estão significativamente acima do nível neutro, é que ele pretende sim, lá na frente, baixar juros, o que eu achei muito positivo, tá bom? O Fed continua reduzindo seu balanço. Isso aqui não é bom. Claro que tem outras formas de injetar liquidez na economia, mas o Fed continuar reduzindo seu balanço significa contração de liquidez e não expansão de liquidez, que é o que a gente quer. As reservas ainda são abundantes. Eles estão falando aqui nos bancos, né? E as instituições estão monitorando as condições de perto. Eu trouxe um estudo lá para a comunidade. Na verdade, o que eu estou trazendo para vocês aqui hoje é um extrato que eu faço toda semana na comunidade, que a gente viu que as reservas dos bancos não estão tão boas assim. Então pode ser, eu acreditava que tinha uma possibilidade pequena da gente ver isso acontecendo agora, mas pode ser que na outra reunião a gente veja esse fim do aperto quantitativo, o que é extremamente bullish, geralmente foi o start para a gente ter aquela pernada de alta mais feroz no mercado. Deixa eu só ver aqui. Não forneceu datas específicas para a mudança nesse processo, tá? De QT. Esquivou-se de todas as perguntas relacionadas à política. Então a galera queria muito confrontar, botar ele para bater de frente com o Donald Trump, Elon Musk, e ele saiu muito bem. Ele é muito malandro, ele sabe sair muito bem das perguntas. Sobre criptomoedas, isso aqui foi bem legal. O Fed acredita que os bancos
podem atender seus clientes no setor. Então, os bancos podem sim ofertar criptomoedas de acordo com o pensamento que o Banco Central americano tem, desde que gerenciem adequadamente o seu risco. Ou seja, mostrem para os seus clientes como que funciona o mercado, obviamente a volatilidade no mercado, mas não deixa de ser e mostrar para a gente que Bitcoin e criptomoedas em geral é uma pauta extremamente importante desse governo, tá? Apesar do Banco Central ser independente. E uma conclusão que eu trouxe aqui foi que, comparando com a entrevista de dezembro, as declarações de Powell não foram excelentes para o mercado. Obviamente que não, mas como mencionado antes, foram muito menos negativas que o esperado. Isso foi um ponto positivo. Então eu tinha falado no Twitter e lá na minha comunidade também, o pessimismo da galera estava muito grande. E eu falei, não precisa nem vir uma notícia muito boa para o mercado subir. Basta vir uma notícia não tão ruim, porque o mercado ele funciona, o sentimento do investidor, não estou falando que eu não sinto, também sinto, de forma pendular, de forma que você está num extremo medo e depois numa extrema euforia. Você nunca consegue ficar no meio termo. Então, uma notícia que não fosse tão pessimista já poderia ser boa para o mercado e foi o que aconteceu. O Bitcoin subindo nesse momento ali acima dos 104 mil dólares. Lembrando que sexta-feira teremos dados da inflação norte-americana que pode também trazer bastante volatilidade, beleza, pessoal? Aproveitem para me seguir aqui, tá? No meu canal no Twitter, tá? Aqui é Cria Cripto, o Cripto Cria ao contrário. Agora vamos trocar uma ideia aqui sobre alguns dados on-chain. Então, toda semana eu faço uma call com a comunidade sobre movimentações no portfólio, inclusive agora, depois que saiu o resultado do Fed aqui, eu fiz uma movimentação no portfólio, trelei um pouquinho mais de risco no portfólio, mandei para eles na hora, nosso grupo do WhatsApp, nosso grupo do Telegram, as alterações, o percentual, por que eu troquei e pelo que eu troquei. E o preço que eu paguei, né? E aí eu faço também uma análise de ciclo, uma análise on-chain, uma análise macroeconômica, para a gente entender a todo momento o setor e o ciclo, para saber se a gente ainda tem gordura para queimar, que é o mais importante, porque muita gente vai ganhar dinheiro nesse mercado, mas vai devolver quase tudo. Eu vou compartilhar com vocês aqui uma pequena parte, tá? Essas partes que eu marquei de verde, tá? Então, a gente olhando para o cenário on-chain, a gente já falou um bocado de cenário macroeconômico, vamos falar um pouco de cenário on-chain, tá? A gente vê que a quantidade de bitcoins nas corretoras está em mínimas históricas. Isso aqui é muito bom, isso aqui mostra pra gente que a oferta negociável de bitcoin, ela está diminuindo, tá? E quando as pessoas sacam bitcoins da corretora, significa que elas estão fazendo autocustódia, significa que elas estão menos propensas a negociarem seus bitcoins. Só tomar água aqui, pessoal. Quando a gente olha o volume de stablecoins, ele é inversamente proporcional. Então, quando a gente tem muito stable entrando nas corretoras, significa que as pessoas estão enviando dólares para poder comprar outros ativos, Bitcoin, Ethereum, Solana. Então, isso aqui tende a causar uma pressão de compra nesses ativos, logo fazer preço, né? Então, a gente vê que a gente tem mais de 1,38 bi entrando nas corretoras somente nessa semana. E quando a gente olha o volume total de stablecoins dentro das blockchains, corretoras, a gente alcançou 3,8 bilhões de dólares, senhores. Então, mais uma nova máxima histórica. Isso aqui são dólares prestes a serem trocados por bitcoins. E as redes vencedoras aqui da semana, né? Foi Ethereum, Base e Solana, mas um destaque especial aqui para Base e Solana, que sempre está entre as redes que mais recebe fluxo de capital. Por isso que a rede Solana e o token Sol vem performando bastante ao longo do ciclo, tá? Inclusive, falando de Base, eu soltei um vídeo aqui no canal sobre airdrop de Base. Muita gente acreditava que não iria ocorrer por causa da questão regulatória. Coinbase é uma empresa listada em bolsa, mas com essa clareza regulatória, uma precificação dessa questão regulatória muito mais pró-cripto, eu acredito que sim, possa sair esse token. Quando a gente olha o ETF de Bitcoin, quase 2 bilhões de dólares foram comprados na semana passada. Percebam como o movimento é interessante. Eu já falei muito com a comunidade, eu fiz um rastreio disso aqui, e a gente vê que as pessoas que compram cotas dos ETFs, tirando da BlackRock, são pessoas comuns, são varejo, e eles se portam muito como investidores de curto prazo. Eles compram quando estão subindo, quando está subindo, e vendem quando está caindo. Então, eles agem muito mais de forma sentimental do que racional. Mas quando a gente vê os clientes que compram ETFs da BlackRock, cotas do fundo da BlackRock, a gente vê que eles agem muito mais de forma racional. Então, se você perceber, ó, na segunda-feira, foram comprados 7.400 bitcoins por meio desses ETFs. 6.200 foi só a BlackRock. Na terça-feira, 2.500. Só a BlackRock comprou 3.200. Isso quer dizer o quê? Que a BlackRock comprou mais do que o fluxo líquido, porque tem os ETFs aqui vendendo, porque agem de forma sentimental. A BlackRock vendeu no máximo 5 vezes desde a criação do seu ETF, tá? Porque eles sabem os momentos muito oportunos de acumular bitcoins. Eu vou mostrar para vocês também um pouco sobre isso.
quando a gente vê setores que mais performaram nos últimos 90 dias, a gente vê que o setor de DeFi AI continua sendo um setor muito forte, performando muito bem, só que o setor aqui de blue chips de DeFi, ele vem seguindo também muito forte, tá? Então aqui mostra pra gente as narrativas que estão quentes, perdão, no mercado nesse momento, para a gente saber, obviamente, onde alocar, né? São momentos bons para a gente saber narrativas, tokens para poder alocar com uma tendência de performance maior. Quando a gente olha a liquidez global, para quem não sabe, o M2, ele mede o índice de liquidez no mundo, tá? Pega todas as economias. E aí, quando a gente fala do Bitcoin, o Bitcoin é o ser mais correlacionado com essa liquidez global. 86% mais ou menos do seu tempo, no período de 12 meses, o Bitcoin, ele tá correlacionado com essa liquidez. E, estranhamente, o Bitcoin estava subindo e seguiu essa pernada de alta muito forte de uma forma contraintuitiva, porque a liquidez global estava caindo e o dólar estava seguindo forte. E agora a gente tem um ambiente mais favorável para isso. Então, a liquidez global voltou a subir e o dólar voltou a cair. Se bem que o dólar deu uma pernada de alta hoje aí, depois das falas ali do Jeremy Powell, na verdade, antes das falas, deixa eu até ver como é que tá aqui agora ao vivo, tá? Pra gente saber se o dólar ele tá forte ou ele voltou a cair. Deixa eu só botar aqui no período curto, ó. Ele voltou a subir um pouquinho, tá? Mas acredito que ele já vai devolver esse movimento. Um dólar fraco é muito bom para o mercado de renda variável e cripto principalmente. Quando a gente vê a liquidez global, ó, nos últimos 12 meses, ela cresceu 3,9%. Então, a gente está voltando para esse período aqui, ó, onde a gente tende a ver uma injeção de liquidez na economia e o mercado responder positivamente a todos esses indicadores, beleza? Quando a gente olha o MVRV, Z-Score, ele basicamente mostra a quantidade de lucro que os investidores estão não realizado e o prejuízo, tá? Então, MVRV é o valor de mercado dividido pelo valor realizado. Então, todas as vezes que os investidores estão com bastante lucro, obviamente, a tendência deles é realizarem lucros. E a gente tem uma teoria aqui que é o retorno decrescente, né? Então, percebam que nos primeiros 2 ciclos, esse indicador ele passou de 9 aqui, ó, quase 10. No último ciclo, ele só encostou aqui no 7. Então, a tendência é que ele caia mais ainda ao longo desse ciclo. A gente não chega aqui no 7, mas uma gordura boa seria a gente chegar aqui no 5, então a gente ainda está em 2,81, pessoal. Então a gente ainda tem gordura para queimar. E aqui, só lembrando, é o MVRV Z-Score. Então o Z-Score é um indicador que ele anula aquelas moedas que estão paradas há muitos anos. A carteira de Satoshi Nakamoto, por exemplo. Beleza? E aqui a gente tem o MVRV, sem o Z-Score. E a Glassnode fez um estudo muito interessante que mostra isso aqui que eu vinha falando com a comunidade há bastante tempo, ó. Essa teoria dos retornos decrescentes. E aí eu trouxe aqui para o GPT, no chat GPT, para ele fazer uma projeção. E a projeção que ele trouxe para mim é que em 2025 a gente o topo vai ser em 3,38, perdão, o MVRV. E agora a gente está em 2,81, pessoal. Ou seja, ainda tem gordura para queimar. Quando a gente olha o CoinDesk Destroy, eu gosto muito desse indicador porque ele dá um peso muito relevante a quanto mais tempo aquela moeda está parada e ela é vendida. Então, isso aí significa que os Diamond Hands, aqueles investidores muito de longo prazo, se esses caras estão realizando, é porque eles estão enxergando uma baita de uma oportunidade em realizar. É porque o preço está muito atrativo ao ponto deles realizarem seus bitcoins que estão segurando 10 anos, que seja, tá bom? Então perceba que esses caras sempre realizaram aqui nessa faixa vermelha, obviamente quando eles estão realizando mais forte, em momentos de topos de bull market. Olha aqui, ó, topos ou próximos ao topo, tá? Topo local ou topo de bull market. E um ponto interessante aqui é que essa média, ela chega a 2,9 somente 5% do tempo da sua história. E agora a gente está em 1,25, pessoal. Está muito pequeno ainda, ou seja, não está em um preço que esteja extremamente atrativo para que os investidores de longo prazo realmente vendam seus bitcoins preciosos, beleza? E a gente sabe que está cada vez mais escasso adquirir bitcoin. Todos esses indicadores e vários outros que eu não estou mostrando para vocês, eu vou acompanhando semanalmente junto com a comunidade numa call viva para a gente ter uma gordura e saber a hora de sair do mercado. Não estou dizendo que o mercado vai acabar amanhã, mas estou dizendo que a gente está monitorando para a gente saber a hora exata de sair do mercado. Então eu trago pelo menos 15, 20 indicadores para a gente acompanhar a evolução deles semanalmente para a gente entender o momento que está e, claro, eu puxo para baixo para a gente ter uma gordura e sair com segurança, tá bom, pessoal? Sardinhas e baleias. Então, nesse momento, as sardinhas estão vendendo bitcoins e as baleias estão acumulando bitcoins. Então, aqui são quem tem menos de um bitcoin e quem tem entre 1 e 10 mil bitcoins. Percebam que o gráfico de azul é o gráfico das sardinhas, né? Então, as sardinhas, eles acumulam próximo de topo, ó. No topo eles voltam a acumular, na subida eles voltam a acumular. Então, agora, com essa correção, eles começaram a realizar bitcoins, enquanto as baleias
voltaram a acumular aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, ó. Nessa queda aqui, ó, as baleias voltaram a acumular e as sardinhas venderam, porque as sardinhas compraram aqui, ó, esse movimento de queda, de alta, perdão, enquanto as baleias estavam aqui, ó, vendendo bitcoins para essa galera. Perceba aqui, ó, naquele topo que a gente teve em março, um topo local, como que a baleada vendeu forte. E a sardinhada aqui, ó, comprou tudo. Então, a gente precisa pensar e agir mais como baleia, mesmo que não sejamos, tá? E quando a gente olha a sazonalidade do mercado, é bem interessante, né, cara? Como os ciclos são parecidos, né? Eu gosto muito de comparar o ciclo de agora com o ciclo de 2017, 2018. Obviamente, são cenários diferentes, altcoins estão demorando mais a performar, é um ciclo mais mainstream, é um ciclo que tem muito mais dinheiro, menos volatilidade, mas é um ciclo que sim, ele está bem parecido. E se a história se repetir, a gente está prestes a entrar nessa fase do mercado aqui, que é a fase muito parabólica. Eu sei que quando a gente tem uma correção, você sente bastante, mas você sente bastante porque você está totalmente exposto a altcoins. Porque quando o Bitcoin corrige 10%, que é perfeitamente normal e é muito menor do que outros ciclos, em todos os outros ciclos do Bitcoin tinha drawdowns de 30%, agora a gente está tendo de 10%, 12%, as altcoins derretem 50%. E quando o Bitcoin sobe, as altcoins não estão acompanhando, porque as altcoins só vão explodir como um todo quando a gente vê o fim do aperto quantitativo, quando a gente vê realmente essa injeção de liquidez muito forte, porque a gente está tendo nas altcoins basicamente um mercado PVP. Quem entra primeiro, sai para vender para quem está chegando por último. Basicamente o que está acontecendo é isso. A gente precisa ver um novo capital entrando nas altcoins, que a gente está vendo no Bitcoin com toda essa demanda reprimida não, né? Que agora já não é mais reprimida por parte dos ETFs, mas uma demanda agora crescente por parte de vários e vários institucionais. E até quando a gente compara a performance, quando a gente vê esse ciclo aqui é do fundo até agora. Então, quem comprou Bitcoin, cara, somente Bitcoin em 2 anos, 2 para 3 anos, já fez quase 700%. O cara vai fazer 10 vezes no ciclo comprando o ativo que menos sobe, entre aspas, né? O mais seguro, vamos dizer assim, o maior ativo, né? Aquela jogada certa do ciclo, o cara vai fazer 10 vezes. Se Ethereum bater $8.000, o cara vai fazer 10 vezes em Ethereum, que é o segundo maior ativo. Solana, a gente já fez mais 10 vezes na comunidade. Então a gente comprou em 2022 aí por $22. Solana chegou a bater $300. Agora está em $240 mais ou menos. Então, ativos sólidos também entregam um bom potencial se você tiver comprado no momento mais oportuno. Não estou dizendo que a gente não tem oportunidade agora e nem que esses cases vão parar de entregar oportunidades. Existem vários outros que vão entregar performances maiores do que essa. Mas estou dizendo que os cases mais consolidados no mercado, no pior momento, no fundo do bear market, que talvez seja no que vem de novo, para a gente estar comprando muito, né? Claro que a gente vai surfar essa alta toda. A ideia é saber realizar para poder entrar mais forte ainda no fundo do bear market. Você consegue fazer uma boa valorização com ativos extremamente sólidos, tá, pessoal? E aqui, infelizmente, eu não posso mostrar para vocês que é a alteração do portfólio, alocação, variação da semana e tudo mais. Lembrando que no dia 11 nós vamos reabrir vagas para nossa comunidade. Se você quiser ter acesso a todo esse material e muito mais, né? Acesso ao Notion aqui também de airdrops, onde a gente está farmando mais de 100 airdrops. A comunidade já teve mais de R$1 milhão de receita com airdrop, acesso a essa carteira aqui, quando a gente vende, quando a gente compra, o percentual, porque acesso ao grupo do WhatsApp, grupo do Telegram com suporte especializado, acesso a 2 calls no mínimo ao vivo na semana, uma sobre ciclo e carteira e a outra sobre airdrops, que a gente faz um mementozinho, ó, dia 1, o que você precisa fazer dia 2, e a gente faz ao vivo, você fica com o material, fica com a aula gravada, acesso a mais de 200 aulas do básico ao avançado, e os 20 primeiros, além disso, ainda vão ganhar uma mentoria comigo e com o Rives, que é um excelentíssimo analista lá da comunidade, tá? Então, entra nesse grupo de espera, porque quem tá nesse grupo de espera tem mais chance de ficar entre os 20 primeiros e ganhar essa mentoria que a gente cobra caro aí fora quando a gente vende só esse produto da mentoria, você vai estar ganhando isso de graça. Claro que vai ser uma mentoria em grupo, porque eu não vou pegar um a um individualmente, mas, cara, já durou mais de 6 horas uma mentoria dessa. Beleza? Então, espero que tenham gostado. A gente mudou aqui a rotina de vídeos. A gente tá fazendo vídeos agora quartas, sextas e domingos, tá bom, pessoal? Então, tamo junto, fiquem com Deus. Não esquecem aí de sentar o dedo no like para ajudar ao nosso canal crescer. Acabamos de bater nossa marca de 3 mil, vamos buscar agora 4, a meta é chegar a 10 esse ano. Tamo junto, fiquem com Deus, forte abraço.